Professora, acho que foi eu que fui ligar o microfone e bati na mãozinha, deve ter sido. Pronto, sem problemas. Mas você tem a opção de abaixar a mão, viu? Você, Vou baixar. não pode baixar ela ainda. Pronto. Pronto, olha, foi só começar aqui, o povo começou a chegar também. O restante. Então, deixa eu voltar aqui para a tela. Olá, pessoal, certo? Mais uma aula aqui dos processos de saúde e doença e seus condicionantes. Então, na aula de hoje, aula 2, a gente vai falar sobre a vigilância das doenças transmissíveis, o Programa Nacional de Imunização, vamos falar sobre os ecossistemas e situações de risco, vamos falar sobre a degradação ambiental e a relação da saúde e meio ambiente, certo? E nessa aula de hoje, eu ainda trago um bônus para vocês, porque eu vou comentar um dos artigos, certo? Que eu vou trabalhar com vocês. Eu trouxe ele para fazer um breve comentário e já ir comentando com vocês. Só questão de o que vocês entenderam, né, da leitura, da aula, para vocês escreverem, certo? E lembrando, os resumos, ele não é obrigatório. Não é obrigatório, mas ele é para somar na nota. Então, se vocês fizerem os dois resumos, ok, né, vocês vão ter uma ajuda na nota da prova. Então, mas aí o bônus é daqui a pouco falar sobre o artigo também, no final da aula. Hoje também, depois eu vou até abrir aqui o vídeo, ou o YouTube aqui, porque eu vou trazer um vídeo também, se der tempo, para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Já deixar aqui pronto para começar daqui a pouco. Vamos ver aqui o meu resumo. Deixa eu só deixar aqui. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a vigilância das doenças transmissíveis, é o primeiro ponto a gente agora. Deixa eu adicionar aqui. Deixa aqui elas entrar para me dar aqui falar com ela. Boa noite, Veridiana, tudo bem? Conseguiu o material agora? Boa noite, consegui sim, professora. Já vou cair em campo, viu? Já vou revisar de ontem. Pronto, eu estava falando com o pessoal que realmente ontem foi um erro meu. Eu pensei que tinha colocado e viajei sem o meu computador. E aí fiquei sem o material. Aí outra coisa, o que eu ia falar para você é o seguinte: tem aquela atividade que é um resumo. São um resumo de 2 artigos. Certo. Você pode ver se você consegue imprimir eles aumentando a letra, você pode pedir lá para o pessoal que você quer aumentar a letra, aumentar a fonte. É uma atividade. Eles não já imprimiram, mas eles já imprimiram, eles aumentaram a letra do outro, mas esse eles não aumentaram, não. Pronto, Aí eu vou, porque eu ia dizer assim, vou dar. ele é um trabalho, ele é um resumo que vai ser só somado à nota, não tem nada de dividir nem nada, ele é só 2 pontos adicionais. Então, fez a prova e soma com esses 2 pontos, ok? Ok. Lá no grupo eu botei o cronograma e nele tem explicando como é para fazer o resumo, certo? É só isso aí. Qualquer dúvida, você pode ir no meu privado, que aí eu explico bem direitinho, certo? Tudo bem, professora, sem problemas. Amanhã eu reviso. Amanhã eu reviso essa outra aula de ontem, que a gente passou um susto danado na viagem, fui fazer a prova do concurso do ITEP e o pneu do carro estourou. E a gente passou um susto grande e hoje eu passei o dia com dor de cabeça, acho que foi reflexo do susto, né, no Pode ser momento. também. Mas aí eu vou colocar em dias. Vamos lá começar. Pronto, tranquilo, tranquilo. Então, ó, já começando aqui bem o início da aula de hoje, certo? E aí a gente vai falar sobre no início a gente vai falar sobre a vigilância das doenças transmissíveis. Então, aqui
dentre a vigilância, a gente começou falando sobre as doenças transmissíveis. Vou pegar um negócio aqui. Dentre as doenças transmissíveis, elas podem ser caracterizadas como doenças cujo o agente etiológico é vivo, né, e transmissível, podendo ser veiculada através de um vetor, ambiente ou indivíduo. O que isso quer dizer? Que uma doença transmissível, a doença, né, ela é passada por um ser que ele vai entrar, um ser vivo que vai se adentrar ao seu corpo e vai causar um estrago, e que ela também pode ser transmitida por um vetor, que o vetor pode ser qualquer tipo, né? Um vetor humano, um vetor parasitológico, né? A gente diga assim, um inseto, um artrópode. Então, o vetor pode ser vários deles também. E aí, dentre as doenças transmissíveis, a gente vai encontrar um quadro que é o seguinte: dentre as doenças, elas têm 3 tendências. Quais são essas tendências? Tendência declinante, a tendência com quadro de persistência e também as tendências emergente e reemergente. Então, vou falar sobre cada uma delas aqui. Na tendência declinante, que aí, como por exemplo, estão varíola, certo? Por quê? Porque ela foi erradicada em 1973. O que quer dizer erradicada? Quer dizer que ela foi, vamos supor, vencida, né? Acabamos com ela. Aí também temos a poliomielite, que foi erradicada em 1989. O sarampo, que teve a transmissão interrompida desde o final do ano 2000. O tétano neonatal, a raiva humana, a difteria, coqueluche, a doença de Chagas, a filariose e o tétano acidental. Então, elas têm uma tendência declinante. Declinante pode ser porque a gente conseguiu acabar com ela, de certa forma, ou porque a sua incidência está diminuindo. Né? Diminuindo por quê? Porque está tentando combater os focos da doença, né, do vetor e tudo mais. Então, essas seriam, né, a tendência de doenças transmissíveis declinantes, ok? Aí vamos lá. Dentre as doenças com quadro de persistência, podemos citar tuberculose, as hepatites virais, né, especialmente a hepatite B e C, a leptospirose, meningite, né, destacando-se as infecções causadas pelos meningócocos B e C, as leishmanioses visceral e tegumentar, a esquistossomose, a febre amarela e a malária. Então, o quadro de persistência, o próprio nome já diz, que é algo que ainda está vindo persistir. São doenças que ainda persistem, certo? Então, tendência declinante é aquela que tende a estar acabando, a estar diminuindo a sua ocorrência. E aí, persistência é aquela que ainda tem uma boa ocorrência. E já as doenças transmissíveis emergentes e reemergentes são aquelas que aumentaram o número de casos na população humana, como AIDS e influenza, né? As doenças transmissíveis reemergentes são aquelas que ressurgiram como um problema de saúde pública após terem sido controladas no passado. Então, aqui, as emergentes são aquelas que estão aumentando o número, que aumentam o número. Por exemplo, a COVID, a gente pode dizer que não é uma doença emergente, porque até hoje em dia, mesmo com vacina, a gente vê que ainda tem sempre aumentando o número de infectados, certo? A gripe também sempre tem aquele período que tem bastante gente sendo contaminada. E aí as transmissíveis reemergentes são aquelas que ressurgiram, por exemplo, aquelas que a gente tem um controle, por um período elas se acabaram, mas com o tempo elas voltaram novamente. E aí o exemplo a gente tem a dengue e a cólera. E aí, por exemplo, aquelas doenças que foram erradicadas, se por uma infeliz situação ela possa voltar de novo, né? Um exemplo disso
eu sempre comento muito sobre série, mas tem a série Dr. House, que tem um exemplo que fala de um pessoal que estava mergulhando e uma menina abre uma garrafa que estava fechada há não sei quantos anos. E aí ela começa a apresentar alguns sintomas. Eu não lembro aqui agora a doença, mas o que eu quero dizer com isso? Por um exemplo, por alguma situação, não sabe-se qual, né? Por exemplo, vai uma pessoa mergulhando, encontra um negócio fechado aí não sei quantos mil anos, abre, e essa pessoa tem alguns micro-organismos que possam causar essas doenças que já foram erradicadas, e aí um surto, né? Então, esse seria um exemplo de doença reemergente, mas dessa situação. Mas tem outras situações que até por questões de períodos, que algumas doenças se manifestam de forma mais eficiente, certo? Então, vamos continuar. E aí, a gente vai falar agora sobre o Programa Nacional de Imunização. E aí, a gente vê o seguinte, né, que o objetivo da imunização é a prevenção de doenças, né? O motivo da imunização, o objetivo da imunização é a prevenção de doenças, pois protegem contra micro-organismos específicos considerados importantes para a saúde pública. Né? O que é isso? Considerados importantes para a saúde pública é justamente esses que vão causar problemas para a gente. Então, a gente tem que saber proteger contra eles, certo? Para a gente botar um limite nas doenças que são causadas. E aí, muito desse conteúdo, que até teve gente que já falou ontem, ele é muito parecido com aquela disciplina que a gente pagou de parasito e de micro, né? Ele tem algumas semelhanças, coisas parecidas. Então, o que eu posso dizer agora é só que eles, por exemplo, o que eu ia dizer é o seguinte, que é muito parecido. Então, se vocês estudaram bastante o conteúdo da outra disciplina, então essa aqui vai se tornar ainda mais fácil, né, quando forem realizar a prova, certo? É só isso a dúvida que eu ia dizer a vocês. Aí vamos lá. A imunização ativa é aquela que se consegue através de vacina, certo? Então, a vacina, que eu vou falar mais à frente também, mas é aquele momento em que você coloca o micro-organismo vivo, mas enfraquecido, que é justamente para o nosso sistema imunológico conseguir criar os anticorpos, certo? E tem a imunização passiva, que é quem consegue através da administração de anticorpos como o soro. Então, mais à frente vai ter toda a diferença delas, mas o soro é diferente, é como se a gente já tomasse o anticorpo pronto. A gente está pegando o anticorpo pronto no nosso corpo. Já a ativa, não. A gente coloca o micro-organismo enfraquecido para o nosso corpo criar os próprios anticorpos para poder combater a infecção. E aí, o Programa Nacional de Imunização, PNI, ele foi criado em 1973 pelo Ministério da Saúde com o objetivo de coordenar as ações de imunização no Brasil. E o sucesso das campanhas de vacinação contra a varíola na década dos anos 60 mostrou que a vacinação em massa conseguia erradicar a doença. Então, quando as vacinas foram surgindo, pessoal, também tinha muita, como eu posso dizer, resistência contra elas, certo? Muita gente não confiava. Tanto que até os cientistas, eles aplicavam a vacina nos seus próprios filhos. Eu acho que eu vou mostrar aqui para vocês. Que era assim, eles conseguiam provar se funcionava ou não, para depois as pessoas aceitarem. Então, olha por exemplo. O último caso de varíola notificado no Brasil foi em 1971, já tem uns 50 anos. Né? E no mundo, em 1977, que foi na Somália. E após a erradicação da varíola, iniciou-se também a campanha de vacinação contra a poliomielite, né, com a meta também de vacinar todas as crianças menores de 5 anos em um só dia. Então, olha só o exemplo dessa imagem, pessoal, que eu posso mostrar aqui para vocês. Como eu falei, os cientistas, o povo tinha muita
muita resistência com vacina. Então, aqui ele quis mostrar, de uma forma que a gente pode achar até absurda, vamos dizer assim, que a vacina ela era eficiente. Então, aqui são gêmeos, e aí foi aplicado a vacina em um, que é esse que não tem nada, e não foi aplicado no outro. E aí ele conseguiu provar que a vacina ela funcionava, né, de forma eficiente, porque quem foi vacinado não apresentava os sintomas, todas essas caracterizações, e quem não era vacinado, né, já apresentava os sintomas, né, de forma grave. Então, isso é para ter uma noção de como era complicado, né, o teste de vacina. Até o próprio vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu não sei exatamente, eu vou mostrar por parte, mas eu vou até recomendar o filme para vocês verem também, quem quiser, quem tiver interesse, só a nível de curiosidade. Mas aí também no próprio filme ele cita que a cientista que estava responsável pela vacina, ela também se aplicava para poder comprovar se ela funcionava ou não. Então, aqui só nível de informação também, né? A varíola ela é uma doença contagiosa que é causada por um vírus que pode causar febre, dores, vômitos e lesões na pele. E aí também tem a varíola aviária, veterinária, que vai atingir os animais, que vai também aparecer nódulos e alguns outros sintomas nos animais, certo? Aí vamos lá. O Programa Nacional de Imunização, continuando, o último caso de poliomielite no Brasil ocorreu na Paraíba, em março de 1989. E em setembro de 1994, o Brasil, junto com os demais países da região das Américas, recebeu da Comissão Internacional a certificação da ausência de circulação autóctone do poliovírus selvagem nas Américas, que seria, no caso, o vírus causador da poliomielite. Então, também é só nível de informação. Poliomielite é uma doença infecciosa ou epidêmica que atrasa a substância cinzenta da medula espinhal, causando paralisias de um ou mais grupos musculares. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, ela retarda o desenvolvimento, o crescimento, e ela causa essas deformações no corpo da pessoa, porque ela impossibilita o desenvolvimento, ok? E aí, a gente tem aqui o nosso amigo Zé Gotinha, que ele foi um personagem criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa para a campanha de vacinação do vírus da poliomielite. Então, o que é que eles observaram antigamente? Que quando a pessoa dava aquela imunidade de rebanho, certo? Que eu falei para vocês na outra disciplina, elas viam que a vacina tinha uma grande eficiência e quando elas vacinavam uma grande parte da população, o vírus, a doença, ela não se desenvolvia. E aí, com isso, eles foram produzindo, vamos dizer assim, promovendo mais campanhas de vacinação. E aí, com isso, eles criaram o querido Zé Gotinha, certo? Como uma imagem da vacinação. E aí, os avanços do Programa Nacional de Imunização. E aí, dentre esses avanços, a gente vê a erradicação do sarampo e a eliminação do tétano neonatal, controle de outras doenças imunopreveníveis, como difteria, coqueluche, o tétano acidental, hepatite B, meningites, febre amarela, formas graves da tuberculose, rubéola e cachumba, em alguns estados, certo? Então, ele erradicou o sarampo e outras doenças, né, do tétano neonatal, como varíola também e a poliomielite, só que isso já foi antes. O Programa Nacional de Imunização foi até criado depois. Ele teve o controle das outras doenças, também aqui manutenção e erradicação da polio. Ixi, ainda teve sarampo. Eu me lembro que quando era criança, eu tive a catapora. Acho que, se eu não me engano, foi a catapora. Né? Complicado. Eu sofri muito, porque na época que eu ainda tive catapora,
não tinha essas tecnologias de medicamentos que tem hoje em dia. Antes eu era passado um negócio no corpo, eu tinha que ficar assim, com os braços todos abertos, com todo aquele remédio nas feridas, um negócio que ardia muito, meu Deus, eu acho que eu chorava quando ia tomar esse remédio. E hoje em dia não, hoje em dia a gente já toma um negocinho, um líquidozinho, se eu não me engano, e já vai tratando por dentro. Professora, na época que eu tive catapora, foi justamente nessa época que não tinha essa inovação na medicina. Eu dormi em cima de folhas de bananeira para não pregar na rede, nos lençóis, porque era muito doloroso, as feridas eram grandes e doía bastante. Sim. Era um sofrimento. Pois é. Então vejam só como melhorou hoje em dia, né? Para quem já não tem tanto. E agora a gente já tem melhores tratamentos. Ah, Maria, agora deu uma coceira aqui na garganta. E aí, funções do CG. Vamos passar aqui. Funções da CGPNI, que é a coordenação geral do Programa Nacional de Imunização, que é adquirir, distribuir, normatizar o uso dos imunobiológicos especiais indicados para situações e grupos populacionais específicos, implantar o sistema de informação e a consolidação dos dados de cobertura vacinal em todo o país. Então, aqui é só para a gente, o sistema de informação, que é para saber em qual local precisa de vacina, se todo mundo está sendo vacinado. Oferecer todas as vacinas com qualidade a todas as crianças que nascem anualmente no país. Então, sempre que as crianças nascem, a gente já tem aquela questão de aplicação das vacinas, né? Que também tudo para prevenir que essas crianças vão desenvolvendo as doenças. Então, sempre a partir de determinadas idades já tem as vacinas que cada criança tem que ir tomando. E aí, a gente fechou aqui sobre o Programa Nacional de Imunização. Vamos falar sobre os ecossistemas, situações de riscos ambientais como causadores de doença, certo? Também é um tema fortíssimo para a gente. Agora fiquei nervosa, porque a garganta começou a coçar. Mas vamos lá. Existe uma estreita relação entre impactos ambientais e o surgimento de doenças, uma vez que interagimos com o meio e com os seres vivos que nele se encontram. Definimos como impacto ambiental qualquer alteração que aconteça no meio ambiente e cause modificações nas propriedades químicas, físicas e até biológicas desse local, certo? Então, o impacto ambiental é qualquer modificação grave que a gente vai que altere as características do meio onde se está inserido, certo? E aí, vamos lá. Como os impactos ambientais podem causar o surgimento de doença? Isso aqui era até para perguntar para vocês, mas eu adiantei. Mas o seguinte, quando nós causamos dano negativo ao ambiente, é difícil compreender e prever os impactos dessas ações no que diz respeito à saúde humana. E na poluição da água, por exemplo, né, que pode causar problemas. Só mexer aqui rapidinho. Vou recapitular. No momento em que a gente vai causar danos negativos no meio ambiente, isso tem uma repercussão negativa, porque ela responde de volta para a gente também. Como que ela responde de volta? Então, por exemplo, quando a gente acontece de poluir a água, ela pode causar problemas gastrointestinais. E aí, quando a gente causa muita poluição atmosférica, então a gente vai relacionar isso com problemas respiratórios, certo? Mas também não é só a poluição que causa dano.
desmatamento, né? Que o desmatamento ele pode fazer com que tenha a introdução de novas espécies e várias outras ações que podem colocar em risco a saúde da população humana. Se você vai desmatar um determinado local, por exemplo, perto de um rio ou perto de algum penhasco e tudo mais, tanto que, por exemplo, as árvores, as raízes das árvores, elas são o que mantém, vamos dizer assim, a terra unida, né? Aquela terra, a terra fixa, um solo fixo. Então, quando acontece muito dessas erosões do solo, o solo ele fica frágil, né? Então ele fica solto, e por isso que acontece várias vezes desmoronamentos de terra, porque quando não tem uma boa adaptação, né, de raízes para fixação de solo, ele fica solto, e por isso cai, desaba as coisas, a gente vê aquelas, até mesmo construções, a gente vê que fica um prédio, fica afundando um lado, até porque não tem uma boa estrutura à base do edifício. Tudo isso causado porque foi bagunçado aquele ambiente, né? Lá. Então, aqui, falando um pouco sobre a poluição das águas, ao jogar lixo na água, a gente pode aumentar a proliferação de micro-organismos patogênicos, além, é claro, de substâncias tóxicas. Por exemplo, né, o esgoto, se lançado sem o devido cuidado na água, ele pode transportar fezes de pessoas doentes e favorecer a transmissão de hepatite A, giardíase, ascaridíase, diarreia infecciosa e outras. Os desastres também prejudicam diretamente a qualidade, né, com destaque para inundações, que abrem espaços para a transmissão de doenças como cólera, giardíase, leptospirose, infecções gastrointestinais, febre, tifoide, etc. Então, no momento em que a gente não tem um controle da água, e tudo isso eu vou falar com vocês, eu acho que não sei se é a aula de amanhã ou a de quinta, sobre a questão do saneamento básico, acho que vai ser de quinta-feira. Porque, por exemplo, a gente tem que ter um sistema de água e tudo mais que seja viável. Até porque a água que a gente usa em casa, teoricamente, essa água ela vai para os reservatórios para ser reutilizada. Então, é por isso que fala, quando a gente está poluindo a água, a gente pode causar essas doenças, por isso a gente tem que ter um cuidado. Outra situação é até mesmo questão de praia, né? Cidades grandes, por exemplo, em Natal, não sei se alguém já visitou Pirangi do Norte, ou é Pirangi do Sul. Eu lá no perto do Cajueiro. Lá tem um desses canos aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a tela. Lá tem um desses canos aqui que vai desaguando direto na praia. E aí foram feitas pesquisas do laboratório da faculdade, pesquisas para ver como é que andava esse ambiente. Questão de micro-organismos, para saber se tinha micro-organismos, como é que estava. Então, lá, o nível de poluição era tanta que alguns micro-organismos se desenvolviam muito, muito mais rápido, né, muito mais fácil, do que outros que eram normais, que estavam ali. Então, os que poderiam causar doença, eles tinham maior facilidade de se desenvolver, comparado aos micro-organismos normais que viveriam ali, né, os que vivem ali. Então, para você ver a complicação. Então, lá é uma área que, tipo, você vê em qualquer praia, acho que em Ponta Negra também tem, que você vê um cano desse desaguando, procurar banhar o mais longe possível. Porque, normalmente, esses locais não são próprios para banho. Mas aí o povo não tem consciência, certo? Mas aí você vai estar lá, essa água que vocês podem ver. É basicamente desse jeito, ela já é uma água turva, né, bem salobra, e que, se não bem tratada, vem carregando micro-organismos de outras pessoas que possam estar infectadas, certo? E a poluição atmosférica. A poluição do ar, ela relaciona-se com problemas respiratórios tais como o aumento dos riscos de bronquite, asma, câncer de pulmão e efizema pulmonar. A poluição do ar também afeta o coração, desencadeando até mesmo infarto. As mortes decorrentes da poluição do ar tiveram um aumento superior a 14% nos últimos 10 anos.
com destaque para os casos de câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença isquêmica do coração, entre outras. Então, para ver como é complicado, a gente fala aqui, eu ainda digo isso bastante, somos ainda privilegiados, nós não estamos num local que tem uma grande incidência de poluição atmosférica, mas você vê São Paulo, né? Você vai olhar São Paulo como é que é, a questão de indústria, a questão das coisas que tem lá, é tudo cinza, o céu é cinza. Lá eles não sabem, acho que é difícil até eles saberem é dia ou é noite, porque é muito cinza, certo? Eu tenho colegas que moram por lá que eles relatam que é muito complicado essa questão da fumaça, certo? De como a poluição dos carros, dos ônibus, das indústrias e tudo mais deixa o ambiente totalmente próprio. E se vocês tiverem interesse até de pesquisar, vocês podem ver que essas doenças, elas são mais acometidas lá nessa região do que aqui, porque lá o maior índice de poluição de atmosférica é maior do que aqui para o Nordeste. Olha só como é que é, literalmente esse nível. Então, a poluição do ar é o principal fator ambiental do mundo. E de morte. Professora, está falhando a sua voz. Como a diabetes. Então, olha só que interessante. Essa parte aqui, eu trago para vocês, que é uma pesquisa, certo? Essa pesquisa, ela mostrou que o seguinte, eles pegaram uns ratinhos, mas isso foi observado em pessoas, mas eles tentaram reproduzir isso em laboratório, e que quando a pessoa estava exposto à demanda dos gases que ficam concentrados na poluição atmosférica, elas vão pegando essas doenças, como a diabetes, certo? Só que aí eles também viram que os efeitos eles podem ser reversíveis. Então, no momento em que os indivíduos eles não tinham mais tanto contato com os gases, né, o conjunto de gases que acumulam nessa poluição, eles também interrompem, eles conseguem voltar ao normal. E aqui, semelhante à forma como uma dieta, né, pouco saudável, a falta de exercícios podem levar às doenças, a exposição à poluição do ar também pode ser adicionada a esta lista de fatores de risco. Então, o que isso quer dizer? Que se expor à poluição do ar, não ter uma dieta, ser sedentário e tudo mais, pode ser um dos fatores de risco para você ter o problema da sua diabetes, certo? Então, foi o que foi evidenciado na pesquisa. Que eles de certa forma, eles conseguem atrapalhar o metabolismo da pessoa, fazendo com que ele fique mais lento e que desenvolva esses problemas. Então, essas partículas, elas têm sido fortemente conectadas a fatores de risco para doenças, por exemplo, os efeitos cardiovasculares da poluição do ar podem levar também a ataques cardíacos ou derrames, e a equipe de pesquisa mostrou que a exposição à poluição do ar ela pode aumentar a probabilidade dos mesmos fatores de risco que levam a doenças cardíacas, como resistência à insulina e também a diabetes tipo 2. Então, para ver como é grave, né? Fora que também, nesses centros como a Grande São Paulo, o pessoal lá, isso também é associado que eles também têm um estilo de vida, não é um estilo de vida preguiçoso, mas eles correm tanto contra o tempo que às vezes é mais fácil se alimentar com fast food, com uma besteira, uma comida já pronta, certo? Que é mais fácil, você chega, come, vai embora e consegue resolver as suas coisas a tempo. Então, é basicamente assim que funciona. Então, por isso, e aí, somando todos esses fatores, vai desencadeando esses problemas como resistência à insulina e também a diabetes tipo 2. Ok, vamos Professora, continuar. nós temos um exemplo aqui, né, na cidade, e nas redondezas, que é o ramo de cerâmica, né? A poluição é intensa, é grande. Eu conheço pessoas que, próximo aqui à casa da minha mãe, desencadeou problema pulmonar, teve
Agora eu não digo mais o nome da doença, que eu esqueci agora. E está se recuperando agora, mas ela disse que desde que montaram a cerâmica lá, ela era criança, né? Ela hoje já está com tá com 43 anos, que ela todos os dias, ela disse que quando eles estão queimando forno, ela disse que não conseguem dormir, não tem condições de dormir e respirando aquela fumaça. E com isso, hoje é doente ela e os pais dela. Todos os dois também têm problemas pulmonares por conta da Pois poluição. é. Justamente, então, quem mora perto desses locais, eu digo assim, isso aí é para quem mora perto desses locais que tem. Para ver como o impacto é grande. Imagine para o pessoal que literalmente é exposto totalmente ao ar que respira. Né? É bem complicado. Aí vamos lá. E aí o desmatamento? O desmatamento, ele acelera o surgimento de doenças, principalmente aquelas que são ocasionadas por vetores. Né? Deixa eu botar os meus vetores aqui, ó. Ó, meus mosquitinhos aí apareceram para vocês verem. Então, os transmissores, eles... Deixa eu ligar aqui um pouco. Então, o que acontece? Por que aumenta doenças ocasionadas por vetores? Veja o seguinte, tem aí essa floresta. Vamos dizer que esse local que está aqui desmatado já, né, que não tem mais árvore, está derrubado, tinham esses mosquitos, esses vetores, independente de qual sejam. E aí próximo vai ser construído um residencial, por exemplo. Então, os mosquitos que estavam aí no ambiente dele, que estavam no interior das matas, eles vão buscar locais para se abrigar e conseguir alimento. Então, ele vai buscar as residências, que é o local mais próximo. Se destruíram a mata, que era o local de alimentação deles, qual é o local mais próximo que tem? É as casas que tem por perto. E com isso, eles acabam levando o vírus e outros organismos patogênicos para dentro da sua residência. Então, a gente vai dizer o seguinte, é culpa do mosquito a gente ficar doente? Não. Se a gente invade o espaço dele, não é que ele queira reagir de propósito. Eles vão procurar viver, sobreviver. Então, eles procurando o local mais próximo e, às vezes, entram em contato com a gente e vão nos trazer as doenças, certo? Então, esse é um dos problemas do desmatamento. Não só problemas que são gerados no solo, isso já é outra coisa, porque a gente está falando aqui também o foco das doenças. E aí? O desmatamento ele intensifica desastres naturais, como as inundações e os deslizamentos de terra. Assim, com modificar os para agropecuária. Professora, está falhando. A voz da senhora está falhando muito. Deixa eu fazer uma pergunta. Pessoal, minha voz está valendo para todo mundo? Me responda. Para mim, Para mim, tá. Para mim também. aqui também está falhando, professora. Calma, então deixa eu ver aqui. Né? A minha voz começou até a falhar agora. Não sei se vocês perceberam. Deu uma agoniazinha aqui. Melhorou? Melhorou. Pronto. Mexi aqui o computador. Às vezes pode ser só a minha internet aqui, apesar de que o roteador é aqui em cima. Mas vou falar um pouco mais devagar para ver se não vai travar. Vamos de novo. Vou só ajeitar aqui a minha tela. Aqui. O negócio aqui fica saindo. Deixa eu conferir aqui. Pronto. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para continuar com vocês. Bom, o desmatamento, ele intensifica os desastres naturais, como as inundações e os deslizamentos de terra.
vai no lixo, certo? E como eu falei, modificando aquele ambiente, né, isso pode ocorrer, essas transmissões de doenças tropicais, antes os mosquitos ou o que seja, que estava nas matas, eles passam a invadir o nosso ambiente, né, que já foi até invadido, né, a gente invadiu os ambientes deles. E aí, muitas dessas situações são resultados dos cortes de árvores, em especial para fim comercial, né, venda, transportação e tudo mais. E também devastação de terras para agropecuária, ou até mesmo de outros desastres, certo? Então, a questão do agropecuária, então muita gente também desmata muito para a criação de gado. E uma coisa que eu também gosto muito de lembrar, pessoal, muita gente fala assim, a gente está com falta de água e tudo mais, mas aqui o Brasil, ele em si, eu não sei o que passa na mente dessas pessoas que têm essas suas fortunas e tudo mais, mas o que acontece? Eu vou de água para a produção de 1 quilo de carne. Então, tem muita gente que fala, quando essas campanhas, vamos desligar a torneira, um banho mais rápido e tudo mais. Bem, isso ajuda, mas o desmatamento, a criação de gado, porque eu não sei se vocês já viram, tem até esses memes que circulam na internet, que no Brasil tem mais cabeça de gado do que gente, certo? Então, para vocês terem uma noção, quanto é que esses animais de grande porte consumem de água, né? E aí eles vendem essa água basicamente a um preço de banana para o exterior. Porque nós, a gente não come esses grandes fazendeiros, vamos dizer assim, a gente não come a carne desses grandes fazendeiros, muito difícil. A gente come carne do nossos, vamos dizer assim, dos tratadores locais, que eles curam tudo mais na nossa cidade, que esses grandes fazendeiros, as carnes são sempre mandadas para fora, e como se não compensasse o custo que se tem aqui de gasto com o que é enviado, né, com o que é recebido. Por exemplo, você tiver que fiscalização desses, vamos supor, esses ministros e tudo mais, que eles estão passando reto com desmatamento, certo? Sem tanta fiscalização. Então, a água que chega a eles, eles gastam sem pensar nas consequências, porque eles apenas visam a questão do dinheiro, né? Isso é um grande problema. Então, continuando, devido à situação de represas, desvio do curso das águas, e tudo isso vem proporcionando a proliferação de mosquitos veiculadores de doenças. Porque, por exemplo, agora, eu não sei que agora estavam construindo uma represa, e para a construção dessa represa, tinha que fazer um desvio de água. Então, antes, micro-organismos que passavam distância começaram a passar ter o desvio de água. Então, são todas. Tá falhando muito, professora. Ainda. Tem horas que não dá para. Ainda. Agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um teste com o meu celular. O meu também tá. Eu acho que é tipo a internet, não é? É te travando. Certo, deixa eu ver aqui. Espera aí. Mostrou aqui rapidamente que tá ruim nos últimos momentos. Deixa eu ver o seguinte. Eu vou tentar entrar aqui pelo meu telefone e ver se o áudio do celular vai melhor que o certo. Vai que do celular fique melhor, recebendo melhor. Pior que eu não tenho quase nada aberto aqui para ter que fechar. Deixa eu pedir aqui para participar.
Vou fazer o teste aqui. Agora vocês estão me ouvindo? Agora tá ótimo. Sim. Agora tá ótimo. Pronto, agora peraí que eu vou desligar o microfone do computador. Deixa eu achar aqui. Tá com eco. Pronto, agora tá sem eco, né? Confere aí, estão me ouvindo bem? Sim. Pronto. Pronto. Eu ajeitei aqui. Eu vou até desligar a câmera porque não vai aparecer nem minha câmera para vocês, eu acho. Vocês não conseguem ver minha câmera não, né? Minha imagem? Não. Vou mexer aqui. Bom, mas aí vocês me avisem, viu, pessoal? Agora eu só não vou conseguir acompanhar o chat porque eu não vou estar ouvindo. Porque o som do computador eu não vou estar recebendo. Então, se vocês falarem alguma coisa, né, ou se vocês quiserem falar, vocês ligam o microfone e falem para eu poder falar. Então, vou ajeitar aqui o celular para ficar com o microfone ligado para vocês. Ok. Vou botar ele aqui, ele estava até... Pronto, tranquilaço. Deixa eu passar aqui agora. Então, vamos lá. Voltando, né? Que não entenderam isso. Do desmatamento. Então, devido à expansão urbana, tem ocorrido fronteiras de ocupação, construção de represas, desvio do curso das águas, e tudo isso vem proporcionando a proliferação de mosquitos veiculadores de doença. Então, o que eu tinha falado antes é que, por exemplo, teve uma construção de uma barragem recente que, devido a isso, essa construção, teve que mudar o curso da água. E aí, com essa mudança do curso da água, levou isso para como se fosse para dentro das residências. E com isso foi começando a atingir as pessoas que moravam ali próximo àquele local. Então, o povo pensa muito na questão do ganho de dinheiro, mas por vezes eles esquecem que, né, qualquer mudança que a gente faz no meio, ele sempre vai gerar um impacto na vida. Ok? Então, eu vou falar aqui agora com vocês degradação ambiental e veiculação de patologias. Certo? E aí, com isso, a gente vê o seguinte, os impactos ao meio ambiente também repercutem na saúde humana, visto que o processo de degradação, certo? O processo de degradação, ele não altera apenas o panorama dos ecossistemas, mas também os modos de vida, influenciando os modelos de saúde vegetal, animal e humano. Como assim? Desse modo, diversas patologias podem ser associadas às mudanças nas relações entre os seres vivos e o meio ambiente. As relações ecológicas, né, e limitações geográficas encontram-se imbricadas, certo? Conectadas nesse processo, uma vez que as questões climáticas e ambientais influenciam na proliferação de várias patologias que são de interesse ao estudo e prevenção, especialmente ao campo da epidemiologia. Lembrando que eu falei que na epidemiologia, até da disciplina, ela vem estudando a questão das doenças, certo? O controle e tudo mais. E o momento que a gente vem estudar como elas podem acontecer, a epidemiologia ela busca estudar justamente para prevenir que essas determinadas doenças elas venham a ser acometidas. Ok? Vamos lá.
No meio ambiente, existe um fluxo contínuo de patógenos que são veiculados entre o ser humano e outras formas de vida por conta que as doenças emergentes, aquelas que eu falei, que sempre o número vem aumentando, como dengue, leishmaniose, febre amarela, influenza e outras, que constituem um alarmante para a população para a saúde ecológica. Sobre a população humana e na vida silvestre, alterando os ecossistemas a nível local, certo? Então, quando vem essas doenças, quer dizer que alguma alteração pode fazer com que essa doença ela se torne efetiva em determinado local. Efetivo que eu digo é que alguma mudança, algum desastre, alguma coisa causada, né, pelo homem, ele pode trazer à tona os vírus, né, os vetores dessas doenças, né, fazendo que seja um grande risco, né, alterando todo aquele o sistema que estava ali presente. Então, daí, a decisão de considerar que, como um todo, essas conjunturas como um todo, pois o homem, os animais e os vegetais, eles se encontram no mesmo ambiente, né, sob um caráter dinâmico marcado por constantes alterações e efeitos, incluindo as dependências entre os indivíduos. Então, a gente tem que observar o seguinte, que, de certa forma, a gente tem que manter um equilíbrio entre todos que vivem no meio. Um equilíbrio por quê? Porque, como eu disse, se a gente invade o espaço de outros animais, em determinado momento, esses animais, eles têm o meio de vida deles diferente do nosso. Por exemplo, eles são adaptados a vírus que nós não somos. Então, no momento em que nós entramos em contato, invadimos esse espaço, nós estamos nos sujeitando justamente a esses vírus, esses patógenos que esses outros animais têm. Isso também inclui os próprios vegetais, porque os vegetais, eles também têm muitos bactérias, vírus e fungos que também infectam. Então, justamente tem que ter um controle entre esses três, porque nós vivemos, nos relacionamos, tanto animais que comem os vegetais, e diretamente nós nos alimentamos dos vegetais também. Então, a gente sempre tem que ter um controle para ter um equilíbrio, né, para que nenhum prejudique o outro. E mesmo sendo um termo ainda considerado novo, a pesquisa no âmbito conservação-doença é algo que existe há muito tempo, né, que aborda não somente a biologia da conservação, mas também o manejo de vida da vida silvestre e ecológica parasitária. Então, essa questão da conservação-doença é justamente porque hoje em dia a gente vê o seguinte, a população vem crescendo, isso é um fato, a gente consegue observar isso, e cada vez mais a gente vai ocupando esses espaços que não eram ocupados antes por a gente. Então, já se vê pesquisas até desses indivíduos, né, de fazer coleta e tudo mais, saber quais micro-organismos estão presentes nesses indivíduos, para saber se eles vão ser patógenos às células humanas e já também buscar uma forma de prevenção, né, para evitar doenças futuras. Então, o resultado entre as complexidades existentes na saúde humana, animal e ambiental, o que envolve uma gama de fatores tais como alterações no habitat dos animais silvestres, né, dos agentes infecciosos, emergentes e reemergentes, né, que vão colaborar com a reincidência e compreensão dos quadros das doenças. As funções desempenhadas pelos ecossistemas, né, que eles cooperam ao sustento das comunidades orgânicas, do qual o ser humano faz parte, né, e a manutenção da diversidade de seres vivos desses locais. Então, a questão da saúde humana, animal e ambiental, a gente tem que pensar nesses fatores justamente para evitar que a gente seja cometido por várias doenças, ou que as doenças antigas apareçam novamente,
E também a gente tem que ver a questão da cooperação, porque se a gente não causar um problema ao meio ambiente, como eu disse, de certa forma, ele vai conseguir trabalhar de forma orgânica, vai trabalhar de forma natural, sem causar problema nenhum. Então, de certa forma, eles mantendo o seu equilíbrio, eles não vão nos prejudicar. Então, diante disso, é possível mensurar, né, observar que as mudanças ambientais elas podem ocasionar a dispersão de vetores, bem como facilitar a transmissão de doenças para a comunidade. Então, isso que eu vim falando, né, sobre a questão dos problemas ambientais. Quando a gente causa um problema ambiental, a gente tem a maior chance de ser acometido por doenças. E a saúde ambiental, ela repercute diretamente sobre a saúde humana, pois o meio ambiente é resultado da ação social, já que o homem tem explorado recursos, em especial a água e o solo, levando o ecossistema à exaustão, né, e dispersando micro-organismos e demais formas de vida. Então, como a gente vê aqui, quando a gente invade o meio ambiente para tirar dos seus recursos, a gente pode estar, né, liberando outros que podem nos prejudicar. E aqui a gente faz uma reflexão, é como que eu falo para vocês, que eu sempre busco falar, que é a questão de que a gente tem que refletir sobre as ações que a gente tem com o meio ambiente, justamente porque quanto mais nós interferimos no meio, maior a gente é prejudicado. Então, quanto mais a gente cuida, né, melhor para a gente é também. Certo? Tudo ok? Sim, Então, a gente professora. vai falar aqui agora sobre as intersecções entre o ambiente e a saúde. Pessoal, dois minutinhos, eu vou ali encher meu copinho com água, certo? Daqui a pouco eu volto. Então, preste atenção para depois vocês não ficarem dizendo, eita, meu, cadê a professora? Eu vou só ali beber água, pegar meu copo com água, certo? Só um segundo.
Voltei. Estão me ouvindo? Sim, Sim, professora. Pronto, tranquila. Só para fazer o teste. Então, vamos falar sobre as principais intersecções entre o ambiente e a saúde. Ok? Para possibilitar o aprofundamento da discussão e uma melhor compreensão sobre o tema proposto, a partir das informações selecionadas, a gente dividimos em valores, ameaças e ações, certo? E aqui Professora, não está saindo sua voz. não está saindo. Não. Poxa, veja aí, estão ouvindo agora? sim. Eu tô ouvindo. Assim, Pronto. Vamos continuar. Né? Os valores que eles são aspectos que conferem importância, né, para a conservação, e ele tem alguns aspectos intrínsecos que, dentre instrumentais e outros, como, por exemplo, a gente vê a percepção da natureza, que ela contempla os efeitos da ação do homem sobre o ambiente, colaboração para transformações na diversidade biológica, na integridade, na saúde ecológica, a integridade que vai manter constante a estrutura, como também o funcionamento e composição do sistema de valores no decorrer do tempo. E a saúde ecológica, ela vai refletir as condições de organização quanto à resiliência, incluindo a capacidade de resistência com autonomia e combinação de medidas. Então, os valores seriam aquelas atitudes que a gente iria tomar, né, comparado a nossas ações. É o que a gente identifica, né, é o que a gente vê, a consciência, vamos dizer assim, que a gente tem. E aqui, só o ponto de saúde ecológica, a gente tem um termo na biologia para a gente definir, que agora eu não estou lembrando, justamente que é o que fala sobre como a natureza ela se renova, certo? Então, é justamente isso, né? A saúde ecológica, quando a natureza em si ela vai buscar se organizar, né? Resiliência sempre tem a questão de sempre surgir, né? Recomeçar, e o quanto ela pode se cuidar, vamos dizer assim, certo? Então, esses seriam os valores. Aí, por exemplo, grandes empresas fazem uma acumulação de capital a partir de recursos que são fornecidos pela natureza. Então, isso não é valor. Ele não pensa no bem do próximo, né, do meio em si, porque aqui eles só estão pensando no acúmulo de dinheiro, né? E aí, com isso, pensando no acúmulo de dinheiro, é que vem acontecendo, né? Muita degradação, né? Que vem prejudicando o meio ambiente. E aí, recentemente, houve aumento na taxa de surgimento e reaparecimento de doenças infecciosas, né? Isso vai conferir as ameaças que a gente vem sofrendo, certo? Por quê? Porque das diversas formas de vida das quais o ser humano faz parte. Então, as ameaças que tem é que quando a gente não tem o valor, não tem uma consciência, e a gente acaba causando um efeito, a gente tem um efeito contrário, que é o reaparecimento das doenças infecciosas. E aí, inúmeras atividades têm colaborado para esse processo, né? A invasão nos diversos ambientes, a exploração e alteração dos fatores condicionantes e determinantes da saúde dos indivíduos, alterações genéticas, eu disse até errado aqui agora, são alterações, perdão,
expansão de parasitas para meios urbanos, né, como eu já falei, causados pelo desmatamento, e ameaças ao meio ambiente. Então, isso aqui são como atividades que são como ameaça para a gente como para o meio ambiente. Então, a gente vê aqui, ó, doenças que ainda são ameaças para a saúde. Por exemplo, a malária, que ela acontece em grande parte dos ecossistemas ecológicos, né, muito lá no norte. Então, como a malária, muitas vezes, o pessoal que vai se adentrar na mata e tudo mais, eles vão estar sendo, de certa forma, eles podem estar susceptíveis à malária. A dengue, que ela é muito encontrada nos centros urbanos tropicais, então, a gente vê assim, a gente está num polo, perto da linha do Equador, vamos dizer assim, que propicia, né, vamos supor, um clima meio tropical. E devido a esse clima tropical, também favorece a proliferação dos mosquitos. É por isso que sempre tem muitos mosquitos próximos de onde a gente está, e eles são indivíduos que são, né, os causadores das doenças. Aí, esquistossomose, em sistemas hídricos, né, interiores e voltados para os cultivos nas regiões e nos trópicos. Então, questão da esquistossomose é que, como ela é meio transmitida pela água, então, devido a uma má administração desses sistemas, né, novamente, a gente também tem a leishmaniose, que ela já atinge mais os sistemas áridos e as florestas. Então, pessoas que eles estão tendo esse contato, eles podem estar sendo acometidos, né? Criptosporidiose, que ele também está em sistemas agrícolas. Então, no caso, eles são bastante transmitidos na questão agrícolas. Por quê? Porque o sistema agrícola, ele é vamos dizer assim, ele é um sistema único não. Quando as pessoas vão fazer aquelas ações, quando elas vão fazer aquelas plantações, elas veem aquele ponto de, vamos supor, áreas extensas com um único tipo de plantação. Eu não sei se vocês já observaram, então, aquele amplo espaço de plantação. E, às vezes, nessas únicas plantação, tem certos indivíduos que eles são mais favoráveis a se desenvolver, e por isso eles se desenvolvem mais nos sistemas agrícolas. E aí também tem outras doenças que podem também serem ameaças ainda, justamente pelas questões do ambiente, né, do meio ambiente. E aí agora a gente vai falar sobre as ações. A participação da sociedade para diminuir o consumo de recursos e também diminuir o número de casos de doenças. Então, lembrando, eu falei dos valores, que seriam como se fosse aquela forma da gente se conscientizar e entender o que o meio em si ele vale para a gente. As ameaças, elas são aquilo que, por exemplo, a ameaça é de acordo com as nossas ações. Determinadas ações que nós fazemos, elas podem gerar ameaças contra a gente, certo? E aqui a gente vai ver as ações que já são uma melhor maneira da gente conseguir reverter ou melhorar a situação. Aí, dentre elas, a gente vê que tem a participação da sociedade para diminuir o consumo de recursos. Quais seriam os recursos? Água, madeira, tudo mais, minérios que são utilizados para a construção de várias coisas. A conscientização para que se prevenir, assim, ter uma melhor qualidade de vida. Então, a conscientização aqui, ela já é mais voltada para a promoção de conscientização. Porque quanto mais pessoas com a consciência das atividades que fazem, né, que as atividades podem ser prejudiciais e tudo mais, melhor para a gente gerir e prevenir tais problemas. Também aqui, gerir
estratégias sanitárias em prol da prevenção, o que inclui saneamento básico, controle de vetores, entre outras atividades. Aqui também a questão de promoção daquelas campanhas de vacinação, ou então campanhas para eliminar o foco de mosquitos, certo? Então, elas estão aqui dentro das ações também. A gente vai ver o seguinte: a adoção de políticas públicas mais eficazes em interferir e punir a exploração inadequada dos recursos do meio ambiente, né? E aí está aqui preservar também as formas de vida e conservar os ecossistemas de forma a entender as necessidades das futuras gerações. Bom, muita gente não entende o seguinte: aqui quando a gente vê conservar, até um exemplo que veio aqui na minha cabeça. Sapos, largatos, aranhas, até tudo mais, toda forma desses insetos de vidas, eles também se alimentam de seres que podem causar doenças. Sapo, ele come muito inseto. A aranha, querendo ou não, ela pode causar um medo, mas a aranha, ela também ela se alimenta de insetos na sua teia, ela fica ali capturando os mosquitos e tudo mais. Largatos, lagartixa, como eu posso dizer assim, elas têm um contato de se alimentar desses outros insetos, carrapatos, esses bichos que estão dentro do seu alcance. Então, a forma de preservar as formas de vida é preservar até aquela forma de vida que a gente tem medo, porque tem muitas pessoas que têm medo de todos esses outros animais, essas lagartixas que ficam nas telhas e tudo mais. Mas, querendo ou não, elas têm um retorno para a gente. Então, muita gente bota sal em sapo e tudo mais, espanta. Bom, eu sei que a gente não é todo mundo que quer ter dentro de casa. Bom, eu digo por mim. Na casa da minha avó, dentro de casa, basicamente, a gente acha que já deu até o nome para o sapo que vive lá. Eles entram sem a gente ver, a gente bota para fora, eles voltam. Mas, querendo ou não, a gente vê assim, a gente não se importa tanto, a gente não machuca, né, vamos dizer assim, porque a gente sabe que ali dentro eles estão comendo os insetos, aquelas aranhas que ficam andando e tudo mais. Então, a gente, preservando essas formas de vida, que a gente pode até ter medo, mas elas, querendo ou não, também nos beneficiam, certo? Tem gente que não entende isso, mas a gente tem muito, a gente se beneficia muito mais com esses indivíduos do que sem eles, certo? Então, vamos continuar. E aqui, pessoal, como eu disse a vocês, eu ia trazer a leitura complementar, que é a leitura do primeiro artigo que eu botei lá para vocês, que é do meio ambiente da propagação da Covid, certo? Aqui a autora, que é o registro, para quem quiser procurar também, mas eu já enviei, não precisa tanto. Mas aí eu vou dar aqui 8h30, eu vou dar um intervalozinho de 5 minutos, que eu vou ao banheiro e tudo mais. E aí é um intervalo para vocês tomarem a água, para vocês esticarem a canela também. Quem quiser mudar da rede para a cama ou para a cadeira, se for, certo? Cada coisa do EAD, eu fico morrendo de rir. Mas é só esse pequeno intervalozinho, então daqui a 8h35 eu já volto com vocês, certo? Certo? Certo, professora, tudo ok. Pronto, ok.
Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Como me professora, estamos responder? aqui. Agora eu estou. Não estava não, estava muda aqui. Repetem aí, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Pronto, depois eu vou tentar continuar aqui pelo computador de novo, viu? Vamos Eu lá. que sim, desliguei, foi sair da aula. Uhum. Pronto. Ó, mas aí, se travar de novo, vocês podem me avisar, certo? Tipo, se ficar falhando de novo o áudio, aí vocês me avisam que eu tenho que mudar de novo. É porque eu acho melhor, aqui eu fico controlando pelo computador melhor do que ter que mexer pelo celular. Então, vamos aqui começar com a nossa leitura do artigo, certo? Que é a nossa aqui leitura complementar. Então, olha só aqui os recortes que eu fiz. Então, aqui eu fui tirando algumas partes do artigo, certo? Justamente para trazer uns pontos importantes para vocês. Mas aí, se vocês me perguntarem, professora, o material que você me enviou, os slides que você enviou, ele não tem essa parte do artigo. Eu falei, claro, já respondo logo que, assim, vocês têm que ler o artigo. Vocês podem até acompanhar pela aula, mas eu fiz os recortes, mas vocês vão aprofundar e fazer o aprofundamento de vocês. Então, vamos ver. Em entrevista realizada para o programa Outra Estação da Rádio UFMG Educativa, da Universidade Federal de Minas Gerais, professores explicam como a origem de uma pandemia pode estar relacionada à questão ambiental. Então, vejam só, o trabalho que eu passei, os artigos que eu passei para vocês fazerem a leitura, também, né, justamente ela é para isso. Eles estão relacionados com o tema que a gente está vendo. Né, para não fugir, só para ajudar mesmo na questão de prova. Então, a discussão entre os especialistas aborda que, no ritmo atual de degradação do planeta, pandemias podem se tornar cada vez mais frequentes. Por que isso? Então, como eu falei para vocês, a cada vez mais a população está crescendo e estão invadindo novos espaços, espaços esses que já têm um outro domínio de micro-organismos, de animais, que eles já estão bem adaptados com aquele estilo de vida e com os seres que estão neles. E no momento em que a gente se mistura, às vezes nós não estamos preparados. E aí, por isso, às vezes, nós ficamos doentes. Estamos provocando tanto dano ambiental que a nossa própria sobrevivência neste planeta está cada vez mais em jogo. E ainda não é o planeta que depende da gente, é a gente que depende do planeta. Então, vejam só que afirmação interessante. Tem muita gente que vai pensar o seguinte, o planeta precisa da gente, mas não. Nós precisamos dele, por isso que nós temos que cuidar dele, certo? E aí tem gente que não entende essa questão dessa diferença, né, nesses pontos, certo? Então, por isso que a gente tem que cuidar. A gente não cuida só pensando na gente agora. Eu acredito que muitos aqui têm irmãos mais novos, têm filhos, sobrinhos, primos e tudo mais, crianças. Então, quando a gente pensa isso, a questão das gerações futuras é o que vem depois, né? O que a gente está deixando de bom para a nossa próxima geração, certo? E aí, uma das consequências marcantes do desequilíbrio ecológico causado pela degradação ambiental é o surgimento de doenças zoonóticas, né, causadas por contato com outros animais, favorecidos por fatores como desmatamento, caça e outras mudanças no uso do solo, a intensa produção agrícola e pecuária e as mudanças climáticas e o comércio ilegal ou irregular de animais silvestres. Porque isso aqui, tanto alguns animais silvestres, muitas pessoas têm camaleão, tem macaquinho, tem passarinho, né? E muitas têm essas vendas e tudo mais. Isso é o comércio ilegal que o indivíduo, um animal silvestre que está lá na floresta,
que é trazido para o nosso meio urbano. Por vezes, como eu disse, esses animais, eles têm micro-organismos que neles são tranquilos, eles vivem bem. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês já viram, eu não vou dizer, até eu mesmo já tive, por exemplo, aqueles papagaiozinho pequenininho, certo? Que às vezes ele vem bicar a boca da pessoa. Então, por exemplo, esse contato, depois que eu vim estudando e tendo esse conhecimento, totalmente evitado. Porque nesse contato que a gente está ali com a saliva, por exemplo, do outro animal, ele está ali carregando micro-organismos que podem nos causar, né, bastante doenças. Então, a gente sempre ter esse cuidado. E aí, ainda, o surgimento de doenças com fatores ambientais pode estar associado com a invasão humana em áreas selvagens, gerando o aumento de contato entre as espécies e consequente transbordamento de patógenos que habitavam exclusivamente na vida selvagem para animais domésticos e seres humanos. Então, vejam só, invasão humana em áreas selvagens, tem aquele aumento com as espécies que estão lá, né, cheia de patógenos da natureza, e que depois vão estar ali se transformando em animais domésticos, né, porque a pessoa pega esses animais e vão criar dentro de casa. E aí a gente vê que a invasão do ser humano nessas áreas se dá principalmente através do desmatamento, caça, né, repetindo, pela atividade pecuária intensiva, e pelo aumento de zonas agrícolas que cresce exponencialmente cada ano. Então, veja só, né, o grande problema que a gente vê. Os seres humanos vão invadem para desmatar, ou invadem justamente para a captura desses animais, certo? E para botar na venda, que vai passar, acho que até mais à frente, mas eu digo assim, por exemplo, que a gente lembra todos aqueles artigos que do início da pandemia, dos pequenos pangolins, dos morcegos e tudo mais, e como foi originado, né, esse vírus. Então, tudo vem sempre trazendo para esses animais que o pessoal lá do mercado de Wuhan, eles comercializavam para venda. E muitos desses animais, como a gente pode ver assim, ver quem tem conhecimento, comidos até propriamente cru, né, sem um bom tratamento e tudo mais. Então, sempre tem até aqueles memes, né, que o chinês, o japonês não pode ver nada se mexendo vivo, assim, na terra que eles estão lá indo comer. Só que aí, mas por que isso, pessoal? Outra coisa, uma coisa que tem um outro contexto. A China, ela é um país extremamente populoso. E, por vezes, lá eles não têm, vamos supor, um espaço de criação de gado, vamos supor, como aqui. E devido lá eles serem um país muito populoso, eles buscam outros meios de proteína. E o que são esses meios de proteína? Se alimentarem, né, desses animais que eles encontram na natureza, o que for, porque lá não tem o gafanhoto, formiga e tudo mais. Eu tenho um colega, um irmão de um amigo meu, que ele passou um tempo na China, e ele disse que era muito comum a pessoa encontrar espetinho de inseto. Espetinho mesmo, os bichos, os gafanhotos, o que eles achavam lá que tinha lá no inseto era o espetinho desses animais, que, por sinal, eram extremamente caros, né, para venda, né, a iguaria que eles estavam vendendo lá. Então, para vocês verem como se dá, né, como a gente pode estar vendo que, de fato, essas doenças elas podem se tornar cada vez mais comuns, justamente por isso, porque elas, cada vez mais a questão, em busca de recursos de alimentação, a gente está tendo contato com esses outros indivíduos. Aí vamos lá. A expansão de centros urbanos, a construção de estradas de campo de mineração, a extração de madeira, as migrações, a caça, o comércio de animais selvagens também compõem rotas de transmissão de patógenos causadores de doenças endêmicas, né, que acompanham de perto o desmatamento. Então, a mesma coisa. Por que acompanham de perto o desmatamento? Porque no momento em que a gente está desmatando a área,
indivíduos desse local também vão buscar abrigo em outros locais. Esses outros locais podem ser a casa de outros animais selvagens. E no momento em que a gente está lá pegando esses animais selvagens, a gente está trazendo para casa também micro-organismos causadores de doenças. Os mercados de animais selvagens, eles propiciam o contato de animais com caçadores, comerciantes e consumidores, certo? Tá aqui. Agora a gente chegou aqui no ponto. E há suspeita de que a SARS-CoV-2, que é a Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, transitou. Isso aqui é só esse nome em inglês, que é o nome da SARS-CoV, certo? Que aqui é uma síndrome respiratória grave, né, aguda, que ela transitou em um mercado de animais selvagens na cidade de Wuhan, na China, dando origem à sequência de transmissões. Entretanto, a rota de transmissão exata não é conhecida. A gente não sabe como ela originou, mas a gente sabe que por algum momento o patógeno ele teve nesse mercado, certo? Dentro dos animais que o pessoal estava consumindo. Aí, a relação de vida animal com o surgimento de doenças, como os morcegos, são prováveis reservatórios também de ebola, o Nipah, outras SARS-CoVs também, outras doenças, né, de síndrome aguda respiratória grave, e do vírus causador da Covid. Estes animais, eles têm a maior probabilidade de se alimentar perto de assentamentos humanos, faltou um U aqui, quando seus habitats florestais são perturbados. Algo presenciado atualmente, tornando uma emergência viral na África Ocidental, Malásia, Bangladesh e Austrália. Então, as perturbações que estão tendo lá, nessas florestas, está trazendo, né, evidenciando essas outras doenças, né, nesses outros locais. E a tentativa de contenção da pandemia decorrente da Covid ocasionou mudanças na rotina da globalização, causada pelas restrições necessárias e pelo impedimento no ritmo da sociedade. Né? Essa nova rotina favoreceu o meio ambiente. Então, como ele favoreceu? É o seguinte: paisagens que antes escondidas por camadas de lodos, resíduos de gases e de poluição atmosférica, agora surgiram límpidas e visualmente recuperadas, né? E foram muito mencionadas no início do período de isolamento social em diversos lugares do mundo. Por quê? Quando teve a pandemia, parou a circulação de carro, parou o turismo, às vezes, por vezes, até parou a indústria. Então, em algum momento, a gente poderia dizer que o céu estava limpo, que os rios, as águas estavam limpas. Aí, olha só, em Veneza, na Itália, um dos primeiros epicentros da pandemia do coronavírus, devido ao interrompimento do turismo intenso, o qual é característico da região, foi possível observar que as águas dos canais das cidades ficaram mais limpas e cristalinas. Olha só, esse aqui era a Veneza antes da pandemia, né? Super lotada, cheia de pessoas. O que acontece aqui? Mesmo tendo regras de higiene, as pessoas acabavam ainda poluindo as águas, o próprio tráfico, né, o desgaste desse tráfico estava poluindo as águas. Então, olha só a diferença. Isso aqui é Veneza também. Então, a água ficou limpa, olha só, dava para se ver o fundo. E fora que animais, devido à limpeza da água, eles começaram a visitar novamente o local. Então, olha só como a gente vê que a gente causa literalmente um grande mal ao meio ambiente, porque no momento aqui, um tráfego humano, águas poluídas, e no momento em que não tem tráfego humano, ó, a gente já vê aqui que a vida volta para esse local, que a gente vê um ambiente que não está, né, poluído. E aí, continuando, a Agência Espacial Europeia, ESA, detectou ainda a redução de dióxido de nitrogênio, composto químico que contribui para a poluição atmosférica e para a chuva ácida. Com isso, especialistas apontam que a quarentena contribuiu bastante em termos de redução de emissões industriais e que, apesar das muitas vidas tiradas pela Covid,
A paralisação das fábricas e do trânsito em alguns países pode ter salvo a vida de muitas pessoas, né, que poderiam morrer de forma prematura por causa da poluição. Lembrando ali o início da aula, né, que, por exemplo, a poluição atmosférica, ela mata ali em torno de umas 9 milhões de pessoas, 9 mil pessoas por ano. Esqueci até o número agora. Mas está lá em cima, no início da aula. E aí, além disso, vale ressaltar que essas ações não serão suficientes para evitar consequências desastrosas. Paralelo ao investimento nesses setores, há uma necessidade urgente de os países estabelecerem metas de preservação ambiental com o objetivo de reduzir e controlar desmatamentos e queimadas que, no ritmo que se encontra, prejudicam o futuro da humanidade. Então, até que lembrando, por exemplo, acho que no início do ano, lá no Mato Grosso, estava tendo muita queimada. E aí, como a Veridiana disse, quem mora perto desses locais foi muito atingido, ficando com muitos problemas respiratórios. E aí a gente vê que em outros países também está tendo outras queimadas, queimada em todo canto. Né? Isso, além de acabar com a natureza, as plantas e tudo mais, que mantém o equilíbrio, isso aí podem trazer muitas outras doenças. Então, pessoal, esse aqui foi o material da nossa aula de hoje, certo? Só que aí, vamos ver aqui, ó, ainda falta aqui um tempinho. Eu trouxe para vocês também esse vídeo, certo? Que ele é o resumo de um filme. Deixa eu botar aqui no início dele. Ele é um resumo de um filme e eu vou falar aqui com vocês sobre o vídeo também. Deixa eu só ajustar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não vai dar nem para ajustar aqui dessa forma, vou ter que ajeitar aqui. Mas deixa eu colocar aqui para vocês verem. Pronto. Agora eu vou ajustar aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Sim. Sim. Olha só. O filme selecionado é Contágio, pessoal. Estamos em tempos de pandemia. Olha só. O cara ele foi fazer esse resumo agora no período da pandemia. Mas esse filme ele foi feito em 2011. Ele já é antigo. E esse filme expressa melhor o que a gente está vivendo hoje. Logo no início do filme, pessoal, vemos Beth, 2 dias depois de voltar. Olhem só, essa mulher aqui, ela estava em uma viagem, certo? Ela estava em uma viagem de negócios. E o que acontece? Ela vai para essa viagem, na volta, ela começa a ficar doente. De uma viagem em Hong Kong. Ela vai para casa e depois ela estava em Hong Kong, né? A cidade que ela estava. ela passa mal e desmaia, tendo várias convulsões. Seu marido Mitch a leva para o hospital, mas ela não aguenta e morre por causa desconhecida. Mitch volta para casa e descobre que seu enteado Clark também morreu. O menininho, filho da Beth, morreu por ter contato com a Beth quando ela retornou da viagem. Mitch é isolado. Então a gente já vê o seguinte: as pessoas que foram tendo contato com aquela mulher, inclusive o filho dela, né? Eles também pegaram esse vírus e também chegou a falecer. É considerado imune. Ele é libertado e volta para casa com sua filha. Nesse exato momento, começa a aparecer casos semelhantes a de Beth ao redor do mundo. Olha só. Então, aqui, ó, por todo lugar no mundo, a doença ela já está se espalhando. Logo na sequência, pessoal, no Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, eles se reúnem com o Dr. Eric Shiver, do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, a famosa CDC, e expressam temor que a doença seja uma arma biológica. Então, eles vêm aqui, eles estão tendo essa reunião, justamente porque eles acreditam que o mesmo caso que até aconteceu com o coronavírus, que o povo ficou pensando, será que foi criado um laboratório com a intenção de matar as pessoas e tudo mais, certo? Eles ficam aqui tendo essa discussão, porque eles veem que o vírus que está acontecendo lá com eles é muito perigoso. Shivers envia a doutora Erin para investigar em Minneapolis. A doutora Mears rastreia a origem do surto, chegando até Beth.
Em Hong Kong, a epidemiologista da OMS, doutora Leonora, e as Lembrando, eles também aqui citam, né, a Organização Mundial de Saúde, OMS, certo? Isso aqui é a pesquisadora que eles botam lá para trabalhar. autoridades de saúde pública procuram filmagens onde Beth aparece em cassino. E a partir daí, eles identificam que Beth era o paciente zero. O funcionário do governo que cuidava da doutora, Sam Feng, sequestra a doutora para obter doses de uma futura vacina para sua aldeia, né? Uma pequena aldeia que ele tem lá, o que ele fez? Ele sequestrou ela para pedir de resgate as vacinas para salvar sua aldeia. Doutor Amir, que está lá investigando a doença, contrai a doença e morre. À medida que o novo vírus se espalha, várias cidades são colocadas em quarentena e saques de violência eclodem. No CDC, a doutora Ali Hextall determina que o vírus desconhecido é uma mistura de material genético de vírus transmitido por porcos e morcegos. Então, ó, essa cientista aqui, ela já viu que ela fez o sequenciamento genético, como vocês podem ver aqui, ó. Vírus transmitido por porcos. Ela foi fazer o sequenciamento genético do vírus, e aí ele viu que o vírus ele teve tanto contato com o morcego, também como com o vírus. Ou com o vírus não, com o morcego. Com porcos e morcegos, certo? Então aqui ele já vê que no sequenciamento genético que ele tem lá o contato de morcegos e porcos. Porcos e morcegos. O CDC tenta trabalhar em uma cura, mas os cientistas não conseguem cultivar o recém-identificado vírus. O professor Ian Sussman, da Universidade de Califórnia em São Francisco, viola as ordens de Dr. Cheever, que tinha mandado destruir suas amostras, e consegue cultivar o vírus. A doutora Hextall usa a inovação para começar a trabalhar em uma vacina. Outros cientistas determinam que o vírus é transmitido por fomites, com um número básico de reprodução, de 4 quando o vírus sofre mutação. Eles projetam que uma em cada 12 pessoas no mundo será infectada, com uma taxa de mortalidade de 25 a 30% da população mundial. O teórico da conspiração Alan publica vídeos sobre o vírus em seu blog. Em um vídeo, ele afirma que se curou do vírus usando uma cura homeopática derivada da forsythia. É como se fosse a cloroquina nossa aqui. Então vocês veem aqui que esse cara da conspiração, ele também fica inventando alguns falsos, certo? Medicamentos milagrosos para ver se curava aí a doença. As pessoas que procuram pela forsythia atacam farmácias e lutam pelo medicamento. Mais tarde, o repórter, tendo fingido sua doença para aumentar as vendas da forsythia, é preso por conspiração e fraude. Ou seja, ele se fudeu. Esse cara lasca o filme todo e no final ele se fode. Bem feito. Desculpa os termos aí. Usando um vírus atenuado, a doutora Hextall identifica uma possível vacina. Olha só, aqui a doutora, né, como sempre, para a questão de aplicação de vacina, ela pega aqui um vírus atenuado, né, um vírus enfraquecido, e aplica nela mesma para ver se ele tem efeito. Para obter o consentimento informado dos pacientes infectados, a própria doutora aplica a vacina que ela mesma criou nela mesma. E ela tem um pai que está infectado. Para testar a vacina, ela vai visitar o seu pai. E a partir dali, ela descobre a cura da doença. Ela não contrai a doença e a vacina é declarada um sucesso. O governo oferece as vacinas por loteria, com base na data de nascimento. É tipo, eles sorteiam para ver quem vai tomar a vacina primeiro. A essa altura, o número de mortes já chegou a 2,5 milhões nos Estados Unidos e 26 milhões em todo o mundo. Meses depois de ser sequestrada, a doutora Orantes se afeiçoou aos moradores da aldeia e ficou lá por um tempo. A vacina recém-criada é fornecida por funcionários da OMS em troca da liberdade dela, ou seja, o rapaz conseguiu a troca da doutora pelas vacinas para a aldeia dele. Só que ele foi enganado, porque o que eles colocam lá são placebos, são vacinas com placebo, e não são a vacina real. Quando ela descobre isso, ela pega e corre lá para a aldeia para avisar que aquilo dali não é verdadeiro. No final das contas, tudo se resolve e todo mundo é vacinado. Finalmente, em um flashback, vamos descobrir a origem da doença. O que aconteceu foi o seguinte. Olha só. Um morcego... Então, olha aqui o momento em que a doença começou a ser caracterizada. Ó,
Um Em um morcego flashback, vamos descobrir comendo a aqui uma banana normal, né, se alimentando. doença. O que aconteceu foi o seguinte: um morcego Ó, o morcego, ele estava ali numa zona, vamos dizer assim, povoada de na criação de floresta da porcos. China se alimentou de uma bananeira Aí o porquinho comeu daquela, tipo, a banana que o morcego tinha e foi comido. por um abrigo de porcos. Ele deixou o pedaço da banana cair no chão, o porco comeu, foi infectado e foi abatido. Nisso que ele foi abatido, um chefe de restaurante pegou nesse porco de forma errada e foi cumprimentar a Olha só. Beth, que foi a O rapaz, olha só como, olha a cena. paciente zero. Ele pegou no Né? porco, limpou a mão só aqui na sua bata já totalmente suja. Dessa forma, transmitindo o vírus para ela E aqui, ó, o contato dele, né, com as mãos. revelando o início da pandemia. Agora vamos ao resumo está. E esse aí, pessoal, esse aí foi o resumo para vocês verem como um filme de 2011. Deixa eu parar aqui. Olha só que coincidência, né? Tipo, 2011, esse filme, e ele basicamente parece muito com a nossa situação. No momento em que o porco, né, eles se alimentam, assim, pronto, muito bom. O filme ele é muito bacana. Eu assisti, eu acho que 2011 também. Quando eu estava preparando a aula, eu me lembrei dele e falei, ó, o pessoal vai achar interessante aqui também. Então, o que eu digo, para vocês verem o contato, né? O final do resumo ele mostra. Na verdade, isso é bem no início do filme, aparece essa cena, mas para você ver, o morcego teve contato com o porco, né? Através do alimento que ele estava comendo. O porco sendo manuseado de forma inadequada, e o rapaz lá pegou na mão da colega, e ela, né, como a gente sabe, a gente às vezes coça o olho, pega no copo que ela estava bebendo e tudo mais, ou encosta na roupa. E aí aconteceu dela, né, ficar doente. E aí um vírus desconhecido, vamos dizer assim, que nem o coronavírus, que o povo teve que também lutar para a criação de uma vacina e tudo mais. Então a gente vê só como essas coisas, a gente vê que são parecidas no nosso tempo atual. E aí esse filme, ele já foi baseado em outras situações. Como não é pré-venda, é porque é uma sequência. Então, quando no artigo que eu mostrei para vocês, que eu enviei, ele fala que ciências de que o vírus aumente, de que a doença só aumente, várias outras doenças apareçam, é justamente por isso, porque a gente sempre está ali invadindo, ou estão alimentando de outros animais e tudo mais, que são indivíduos que já são adaptados aos micro-organismos que eles têm presentes. E a gente não. Então, por isso que a gente vai ficando doente, a gente tem que ter um controle dessas demais situações, certo? Então, tudo tranquilo? Vocês entenderam bem a aula de hoje? Sim. Professora, como é o nome do filme? É o quê? Como é o nome do filme? Peraí, eu vou ver se eu mando no grupo. Deixa eu... É Contágio, parece. É contágio. O nome do filme é Contágio. Deixa eu ver aqui no meu amigo YouTube, tem. Eu achei aqui, já achei ele. Vou ver se eu copio. Vou ver se eu consigo mandar aqui no chat. Ó, eu mandei aí no chat para vocês, mas depois eu mando no WhatsApp, para não dar certo abrir aqui, aí eu mando lá. Então, deixa eu fazer a chamada agora.